Já tá gravando. Opa, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio da nova Rádio Maicon. E agora, antes da gente começar esse podcast, a gente tem que esperar o caminhão passar ali fora, mas tudo bem. Esse episódio, pessoal, a gente está aqui com a dona da nossa filial Sem Ideias Cast, a Emeline. Diga oi aí, Emeline. Suave, galera, tranquilo. Mas então, galera, hoje a Emily tá aqui pra gente comentar um pouco sobre as maiores despedidas de Grey's Anatomy e por onde andam alguns atores. Não é mesmo, Emily? Exatamente. Mas a gente vai Então, comentar mais as mortes do que por onde anda, que o que importa é o Grey's Anatomy, não é o muitos que atores, importa. não. Sim, o que importa é o Grey's Anatomy, não a vida dos outros atores, né? Olha só. Eu já tô pensando o quanto que eu vou ser xingado por causa disso daí, porque a galera ama os atores também. Nossa, ser É, linchado em praça Tier, pública. o Tier Knight, né? O McDreamy, né? Esqueci o nome dele, Justin Chambers, Ellen Pompeo, né? Todo mundo ama. Exatamente. Todo mundo Mas, ama. gente, Não, só que assim, quem assiste Grey's Anatomy vive uma briga aí entre amor e ódio, por causa que você sabe que uma hora ou outra eles vão sim, morrer. sim, sim. Porque, assim, Grey's Anatomy, definição de Grey's Anatomy, né? Máquina mortífera. Super Sofrimento. definição. Sofrimento. Depressão. Então, nada mais justo do que falar sobre morte, né? Morte é uma coisa mórbida, mórbida. Mórbida. Isso. O meu português hoje não tá muito bom, né? Começando aqui então pelo T.R. Knight, né? O George O'Malley. Foi aí um grande personagem. Partiu muito cedo, né? E o porquê do T.R. Knight morreu? Porque teve uma treta, uma grande treta aí com o Isaiah Washington, né? Dr. Burke, né? E deu no que deu, né? Então, nosso querido 007 faleceu, beijou a boca do ônibus e deu tchau, tchau pra Grey's Anatomy. Quer fazer algum comentário, Emily? Eu quero. Eu posso ser xingada, eu vou ser linchada por todos os meus comentários nesse podcast hoje. Mas eu vou dizer a minha sincera opinião. Eu nunca simpatizei com o George O'Malley. Nossa! Eu sei que ele foi importante em si na série, mas eu nunca simpatizei com ele. Eu nunca falei, nossa, como ele é legal. Nossa, como ele é super gente boa. Eu sempre olhava e falava, gente, o O'Malley é tão merda. Só que ao mesmo tempo ele é tão bom. Porque, tipo assim, ele é o melhor médico, só que ele é um idiota. Isso que me deixa com raiva. É. Não, assim, pra mim, um tempo que ele foi idiota foi quando, antes da Kali e o George se casarem, pra mim, naquele tempo ali do namoro dos dois, quando ele viu o Richard com a Kali, né, ali enquanto ela tava morando aí no hospital, aí sim, por conta do grande ciúme dele, né? O momento também da calcinha da Meredith, que a Kali disse que a calcinha na verdade era dela. Foi um momento assim, Sim. tipo, não precisava ele ter tanto ciúme desse jeito, né? Não precisava. Mas, vida que segue, né? Tem também a segunda personagem aí que morreu, né? Uma personagem também que deixou saudades. E ela morreu. E ela não foi uma morte trágica, não porque tudo que ela construiu, mas sim o episódio em que ela morreu. Porque foi um episódio, assim, muito forte, né? Ali com a Meredith Grey morta aí, né? Se afogando. O encontro dela com o Doc, com o Dylan, com o Danny, lá no mundo paralelo, do além. Foi assim. Acabou sendo uma coisa muito triste, né? E Emily, quer Triste e comentar ao alguma mesmo tempo coisa? necessário. Eu acho que foi uma morte Sim, triste e ao mesmo tempo necessária, porque assim, ao longo da série inteira a gente vai vendo uma evolução na personalidade, na vida da Meredith, na questão do, do trabalho dela, ela como pessoa e como cirurgiã, a gente vê uma evolução. E a morte da mãe dela foi algo necessário para ela evoluir, para ela se tornar alguém maior, para ela esquecer que, tipo, porque assim, ela tem vários traumas relacionados à mãe dela, porque a mãe dela sim. tentou se matar na frente dela, menosprezava ela. Então, tipo assim, foi algo necessário.
tipo, a morte da mãe dela foi algo necessário pra meio que tirar um peso das costas da Meredith, pra tirar a cobrança que ela tanto fazia de si mesma por causa da mãe. Isso, e também por causa da doença dela, né? Que a gente já pegou no começo da série, ela já na doença um pouco mais avançado, muito difícil era ela ficar lúcida, né? E assim, foi uma Sim. morte marcante, foi uma morte muito marcante. Mais Ninguém marcante chorou. que a do George. Oi? Ninguém chorou nessa morte? Ninguém chorou, mas foi marcante porque pra ter evolução na série. Se não morresse, ia ficar a mesma bosta e ia ficar ruim. Sim. Porque pai da Meredith, por exemplo, é outro também que faleceu na 15ª temporada, né? Se eu não me engano, na 15ª temporada. Sim. Ele assim, não era um personagem muito bem visto por os fãs de Grey's Anatomy, pela Meredith, pela família da Meredith, pelo George, claro, até a 5ª temporada, né? Então, tipo, únicas pessoas que assim mais gostavam dele de personagem era a Lexi, a falecida madrasta da Meredith, e a Molly, né? São pessoas assim que gostavam mais ou menos ainda dele, né? E também foi outra morte marcante, né? Quer comentar alguma coisa? Olha, eu acho que é o mesmo ponto da questão da mãe da Meredith. Foi uma morte, por assim dizer, necessária. Precisava acontecer pra Meredith evoluir de alguma maneira. Porque, assim, o Derek já não tava mais ali, já não tinha Alex, já tinha morrido meio mundo. E daí a Meredith também, tipo, devido à questão da morte do Derek, ela até hoje, consequentemente, ela é um pouco afetada por isso. Você percebe isso quando ela começa a se relacionar com o DeLuca, que o DeLuca fica muito inseguro por causa por causa do Derek. Porque mesmo ele estando morto, ele tem a sua presença lá. E foi sim também uma morte muito marcante, né? Mas não pelo que o Thatcher construiu, mas sim o jeito que ele faleceu, né? Porque imaginem, se a Meredith não tivesse ido lá, ele teria morrido sozinho. Ele teria morrido sozinho, só como o cuidador dele. Então, exatamente. É uma coisa que, assim, uma morte muito marcante também, muito memorável, né? Outras duas mortes também muito memoráveis é a do Dr. Charles Percy e da Reed, né? A Reed. Também não pelo que eles construíram, mas sim pelo como eles faleceram, né? O momento em si foi um momento marcante. Sim. A Reed mesmo aí no dia do tiroteio, o Charles também, né? A atuação da Miranda também, da atriz da Miranda, né? Que eu esqueci o nome. Eu também tô tentando lembrar. Foi um episódio muito marcante, mas não pelo que o Charles, não pelo que a Reed construiu, mas sim pelo como os dois faleceram, né? Reed com uma bala no meio da testa e Charles com uma bala no ombro, não me recordo ao certo onde foi a bala dele, né? Então foi algo muito marcante. Emily, algum comentário? Assim, eu acho que a morte deles foi marcante pelo momento em si de ter um assassino dentro do hospital e sair matando todo mundo. Tipo assim, saiu muita gente ferida dessa história. Isso inclui o Alex Karev, Derek Shepard. Foram os principais, assim, os destaques, por assim dizer. Mas assim, eles, por mais que não tenha havido uma participação relevante desses dois personagens, eles ainda assim foram importantes pelo simples fato de, digamos assim, eles terem morrido naquele momento. E também, assim, né, o atirador em si, né, que também foi uma morte um pouco marcante, sim, mas não pelo que... Claro, pelo que ele construiu de coisa muito ruim, também pelo que ele passou, né, a morte da esposa dele. Esposa. Sim, e também pela bala que ele também tomou na cabeça dele mesmo, né, que muitas pessoas, eu também achei que naquela hora teria sido o Richard que teria morrido, né?
mas na verdade foi o velho mesmo que morreu. Porque graças aos deuses. Então, nada a se dizer, né? Porque também, assim, a gente já conhecia o atirador em si, a pessoa boa que ele era, mas eles, no momento da raiva, pessoas fazem e muitas vezes nem estar dentro de si, né? Assim, mais aliviando um pouco a história. Também outra morte marcante, também da Lexi Gray, né? Irmã aí da Meredith Grey, irmã da Molly, né? Da Molly. Tá. Sim. Lexi. Morte super, ultra, mega marcante. Por quê? Tanto porque ela foi uma personagem memorável, quanto por causa do momento em que ela morreu. Porque a Lexi, pra mim, uma das melhores personagens eternamente. Ela formou o melhor casal da série inteira com o Mark Sloan. E eles não ficaram juntos no final. Eu chorei por isso. Chorei muito. Sim, a Lexi mesmo, no momento em que... Quando também no episódio, acho que, se eu não me engano, da 4ª ou da 5ª ou da 6ª temporada, quando ela quebrou o menino Sloan, e naquela hora em que o Sloan estava um pouco debilitado, ela deitou junto com o Sloan e começou a passar a mão na cabeça. E a frase que o Sloan disse: o que você está fazendo? Por que você está aqui? Ela disse: quando eu tô doente, eu só quero que me afaguem o meu cabelo, que me façam um cafuné para eu melhorar um pouco. E também ali na 8ª, 9ª temporada, no episódio da morte da Lexi, o Sloan se lembrou disso e fez o cafuné na cabeça da Lexi. E também, assim, quem lembrou desse momento, eu acho que, assim, se tornou uma morte mais marcante também por conta dessa lembrança do Mark, né? Porque é uma lembrança querida para ele, para aquele casal. É algo que, assim, que eles nunca vão esquecer. Sim. E, em si, o episódio do tiroteio, que a gente vai falar um pouco sobre ele no próximo episódio aqui da Nova Rádio Maicon, foi um episódio muito, assim, marcante, né? Cristina perdendo o sapato, Meredith não achando Derek perdido no meio do mato. Com a mão fodida. Nossa. Doeu meu coração de ver a mão daquele jeito. Então, a Arizona, né? A Arizona gritando porque perdeu a perna, porque tava perdendo a perna. Lexi debaixo do destroço do avião. O Mark, né? A noite inteira tendo parada cardíaca. O piloto paraplégico lá. Isso, também o piloto. Então, assim, um episódio muito marcante que a gente vai falar sobre ele em outro episódio, né? E outra morte também um pouco memorável. Bem, na verdade, um pouco não, né? Bem memorável também, né? Par da Lexi, Dr. Mark Sloan, né? Eric Dane, né? Uma saída bem grande também da série. Todos nós tivemos a esperança de que ele iria sobreviver. Sim, e quando o Richard, né, chamou a Callie pra... E ele não contou o motivo e a Callie veio, né, como se, poxa, sofreu meu melhor amigo sofreu uma parada cardíaca. E o Mark, Sir Red, are you again? Então, foi uma morte muito memorável, né? Porque quem não achou que ele ia morrer? Que ele ia sobreviver, né? Todo mundo tinha aquela faísca de esperança. Sim. E como sempre, a Shonda pegou e apagou essa faísca com um chute na nossa cara. Ainda era a Shonda, a showrunner? Ou era a Krista? Cara, eu acho que era a Shonda. Não sei. Uma das duas. Uma das duas. Fincou-lhe o pé na nossa cara e fez a gente engolir essa morte à força. Nesses 15 anos de Grey's Anatomy, ninguém nunca esqueceu do Eric Dane, nem da Kyler Leo. Ninguém nunca esqueceu, né? Os Lexi, melhor casal da série ever, né? Deve ser, assim, memorável para sempre, né?
foi uma Cara, vítima. acabei de pensar uma coisa que dava pra gente gravar um episódio falando só sobre o relacionamento deles. Dava um episódio de 50 horas, velho. O relacionamento do Eric Dane com a Kyler Lale. Dá, sim, Sim. um super ultra episódio. Dá mesmo. Vamos fazer? Vamos. Próximo episódio, falando sobre o relacionamento Slexy, né? Tem também, né, outro personagem super, ultra, mega, blaster, memorável, né? A Heather Brooks, né? Não pelo que ela deixou, mas sim pelo como ela faleceu, né? A eterna ratinha, né? Então, Sim. quer comentar um pouco sobre ela? Cara, assim, a morte dela foi muito triste, porque ela tinha um dom natural. Ela acabou se tornando a preferida do Shepard porque aquilo realmente era um dom natural. Ela nasceu pra aquilo, pra fazer aquilo. E assim, um pouco da culpa da morte dela, um pouco não, a maior parte, foi pro Ross. E eu não nego que eu peguei um pouco de ranço do Ross, por causa que era o trabalho dele, ele foi designado pra fazer aquilo, e ele pegou e mandou outra pessoa como se não fosse nada aquilo. Isso me deixou puta da cara. Sim. E assim, é muito difícil uma pessoa que desde quando o Ross chegou na série, nunca teve um pingo de ranço pelo Ross. Eu tive desde que ele chegou até quando ele foi embora, eu dei graças a Deus. Fiquei um pouco triste porque a Cristina ia ter que aguentar ele pelo resto da sua vida no país dela lá, no hospital que o Burke deu pra ela. Então, é bem memorável ela também, né? Sim. Tá. Próximo personagem ou quer comentar mais alguma coisa? Não, só isso. Vamos lá, então. Próximo personagem, Eterno McDreaming da traição, Derek Shepard. Patrick Dempsey. O que comentar sobre Patrick Dempsey? Eu não sei, eu não tenho palavras pra descrever. Quer comentar alguma coisa? Eu quero. Chorei pra caralho. Eu já tinha recebido spoiler de que ele ia morrer. E quando chegou no episódio, eu chorei o episódio inteiro. Eu passei quase 1 hora chorando. E assim, ele foi um personagem marcante porque ele tava desde o início. Tipo, desde o primeiro episódio. O primeiro episódio começa com ele e a Meredith, tipo, terminando uma transa. Então, tipo assim, realmente é um personagem marcante pra caralho que você não tem como esquecer. Ele vai ser sempre lembrado eternamente. Sempre Eterno McDreaming. Mas eu confesso, se a Crystal, a Shonda, não tivesse feito ele trair no último episódio dele na série, seria um pouquinho mais memorável, né? Seria um pouquinho mais, mas... Cara, naquele... é tipo assim, você já percebeu que em Grey's Anatomy ninguém passa batido? Sempre vai ter uma merda? Sim. Então, Sim. A Meredith teve aquela fase onde ela pegou 1001 caras, 1001 pessoas. Ela já teve as fases dela de, tipo, se relacionar com o veterinário do cachorro. Então, tipo, ela teve várias fases assim que a gente odiou ela. A Cristina também, o Owen também, a Lexi também, o Mark também. Todo mundo. Não tem um que se salve. Então, a Lexi também ficou com o Avery, né? Um tempinho ficou aí com o Avery. Exatamente, eu odiei isso. Eu odiei. A todo momento eu odiei. Confesso que eu também não fiquei feliz, né? Não fiquei feliz. Mas tudo bem, né? Vida que segue. Personagem super memorável. Também chorei pacas. Mas pacas não, porque paca é um peixe. Paca é um peixe? Não, é episódio. Não, vamos lá. Desertor aí, né? Dr. Preston Burke, né? Isaiah Washington. Também tudo pelo que ele construiu, como ele deixou a série, né? E vai comentando alguma coisa aí, Emily, enquanto eu pesquiso o que é uma paca. Cara, assim, na minha opinião, ele foi um personagem memorável, tanto porque ele teve aquele relacionamento com a Cristina, quanto por ele ser um dos melhores cirurgiões que já teve no hospital. Ele foi um personagem que eu vivi
comigo mesmo, eu vivi uma guerra interna de amor e ódio, por causa que ele é um personagem excelente, só que ele fez muita merda e eu fiquei com muito ódio dele, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei, tipo assim, querendo matar ele, mas do mesmo jeito eu amava ele, por causa que ele é Preston Burke e eu não posso fazer nada contra o Preston Burke. O Preston Burke é foda. Sim. Cortando um pouquinho o episódio de Grey's Anatomy, gente, paca é um rato misturado com uma capivara misturado com um gambá, ok? Uma mini capivara misturada com um gambá. Tá, Preston Burke. O que eu tenho que falar sobre Preston Burke? Nada, né? Final da terceira temporada da série, Christina Young, vestida de noiva, recebe a notícia de que seu noivo Preston Burke havia abandonado o altar e ido embora da cidade só por conta do atraso da noiva, né? Foi uma coisa que, assim, não deveria ter, assim, ter acontecido daquele jeito. Deve ter ficado muita gente com ranço dele por conta disso. Eu acho que não deveria ter acontecido desse jeito. Não sei o que você acha, Emily. Mas, assim, o jeito que ele deixou, não deixou ele muito bem na fita, né? Sim. Então, outra morte bem... Morte não, outro desertor, outra saída bem memorável, né? Próximo também, né? Erika Han, né? Personagem super ultra mega blaster memorável, né? Memorável não, Lógico. porque ela não morreu, né? A gente, por mais dela ter ficado, acho que ela ficou só uma temporada, né? Acho que sim. Foi assim, a Brooke Smith foi assim, foi. Se foi. E ela nunca foi uma das personagens mais populares da série, mas apesar da sua falta de carisma, ela vinha construindo uma narrativa LGBTQ+, com a Kali que agradava os fãs, né? Sim. Sim. É que assim, ela foi uma personagem memorável por todo o movimento que ela representou na série. Porque assim, o movimento que ela pegou e cravou na série foi muito forte. Foi algo que você falou assim, caralho, tem toda a razão. Não é que tem toda a razão, né? Mas, tipo assim, faz todo sentido. A gente tem que ser mais mente aberta. A gente tem que levar as coisas, tipo, cada um. Não tem muito o que fazer. Acho. É, cara, eu todo tempo vivi uma guerra interna com ela, porque assim, ela é uma personagem que eu adorei por causa. Mas eu tenho meus motivos pra adorar ela, porque assim, ela foi uma personagem muito carismática, muito memorável, que teve sempre lá, que sempre quis ser a personagem boazinha e coisa e tal. Isso me incomodava um pouco. Só que assim, quando